A paz do Senhor, irmãos e irmãs, venho aqui trazer uma porção da palavra que se encontra em 2 Reis, capítulo 22. Eu vou ler o versículo 2 e outros versículos adiante, que fala sobre o reinado de Josias. No versículo 2 diz assim: E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, nem para a esquerda. No versículo 16, diz assim: Assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre este lugar, e sobre os moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. E no versículo 18 em diante diz assim: Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que eu falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para a maldição, e que rasgaste tuas vestes e choraste perante a mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Por isso, eis que te recolherei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que eu hei de trazer sobre este lugar. E então tornaram a trazer resposta ao rei. Essa mensagem aqui vem falar sobre o rei Josias, né? Que após o reinado do teu pai, Amon, ele fez o que era agradável aos olhos do Senhor. Os reis anterior a ele fez coisas ali que não agradaram a Deus, né? Permitiram idolatrias, permitiram trazer outros deuses falsos, né? Para o templo, para a casa de Deus ali. Fez coisas desagradáveis aos olhos de Deus. Porém, Josias, ele consultou ali, né, os sacerdotes, pediu para buscar o livro, né, e através da leitura do livro, ele viu tudo que tinha sido feito ali de desagradável através de seus pais, através dos reis anteriores. E ele resolveu fazer tudo conforme a vontade de Deus. Porém, tudo que já tinha sido feito na casa de Deus já tinha, né, levantado ali a ira de Deus sobre aquele povo. Porque o povo virou as costas para Deus e começaram a idolatrar outros deuses, né, fazer sacrifício, acender incenso. E Josias, ele resolveu reparar o templo. Ele resolveu fazer tudo que era de agrado do Senhor, que era de agrado de Deus. Porém, quando Deus ele viu aquilo, né, e o rei Josias pediu para consultar uma profetisa chamada Ulda, Deus respondeu com essa mensagem que eu acabei de ler, né? Que ele se irou para aquele povo, acendeu uma grande ira ali por tudo que o povo fez, né, a desagrado de Deus, e resolveu recolher o rei Josias. Porque Deus ele é tão zeloso que ele não queria que o rei Josias visse a ira de Deus sobre aquele povo, que Deus ia fazer com aquele povo. Porque Deus ele não quer ver os seus servos, né, os seus servos fiéis, os seus servos que fazem tudo que agrade ele, sofrendo. Porque imagine você ver alguém da sua família falecer sem a salvação, vivendo num pecado, vivendo né? Você vai se entristecer de uma tal forma, além da tristeza, da saudade, né? Mas a maior tristeza é você ver alguém tendo a vida ceifada em meio a pecado, né? Vivendo uma vida aí toda desregrada, de coisas ilícitas, né? Fazendo tudo que desagrada a Deus. Isso é uma forma que entristece o coração daqueles que têm discernimento da palavra, né? Quando a gente perde alguma pessoa que está ali, tá firme no caminho do Senhor, sabemos que todos nós somos pecadores, tá? Mas a gente tem um discernimento, mesmo a gente pecando,
a gente vem se arrepender, pedir perdão a Deus, que todos nós somos pecadores. Porém, essa mensagem aqui, ela vem demonstrar algo que às vezes nós não entendemos. Porque quem aí já fez essa pergunta? Pô, aquela pessoa era tão boa, por que Deus permitiu que ela partisse tão cedo? Ou por que Deus permitiu que essa pessoa partisse, se a igreja toda orou, todo mundo pediu a Deus para salvar ela, ou de uma enfermidade, ou do que é que seja, e Deus recolheu? Essa mensagem aqui vem demonstrar para nós que os planos de Deus são maiores que os nossos. Então, isso me fez refletir muito, porque às vezes Deus permite que pessoas tão boas venham a falecer, venham partir deste lugar. Porque assim como ele foi dito aqui, para enviar a resposta ao rei, Deus disse que ia recolher junto aos teus pais, né, que os pais dele já tinham falecido, e tu será recolhido em paz. Ou seja, ele ia ser recolhido em paz, ele ia ser recolhido salvo, né? Ele seria recolhido para estar lá ao lado de Deus, ter morada no céu. Então, às vezes, nós não entendemos porque que as pessoas que são boas ou que estão ali fazendo a obra de Deus venham a falecer. Porque Deus não quer que essa pessoa venha passar por um sofrimento tão grande ao qual ponto o rei Josias estava fazendo tudo ali para o bem do povo. Restituiu tudo, tirou a idolatria do templo, né? Restaurou as estruturas, né? Tirou os falsos profetas, tirou as imagens de falsos deuses, fez tudo que era de agrado ao Senhor. Imagine se depois disso tudo ele visse a ira de Deus caindo sobre aquele povo pecaminoso ali. Ele ia se entristecer de uma tal forma, né? Então Deus não permitiu que ele vivenciasse isso. Então, se você alguma vez fez essa pergunta, ou se você às vezes se entristeceu com Deus porque você orou tanto para que Deus salvasse, ou um ente querido, ou um grande amigo, e Deus recolheu essa pessoa, entenda através dessa mensagem aqui que os planos de Deus são maiores que os nossos. Às vezes a gente não entende isso. Esse mundo aqui não é um mundo para a gente viver como se fosse a última coisa. Quando a gente vier a partir desse para um lugar melhor, nós sim iremos vivenciar uma vida de amor, de paz, de retidão. Não terá ali inveja, não terá tristeza, não terá dor, né? Não terá enfermidade. Então vivemos num mundo de provação, e Deus aprovou o rei Josias, e por isso ele recolheu, para que ele não se entristecesse mais nesse mundo pecaminoso que nós vivemos. Eu entendo que eu não sou daqui, eu não vou ficar aqui, eu vou morar no céu, porque é isso que eu busco na minha vida hoje em dia. E eu quero que vocês entendam e não se entristeçam mais com Deus. Tem pessoas que não acreditam mais em Deus porque oraram tanto por uma pessoa e essa pessoa faleceu, e através disso ela virou as costas para Deus, dizendo que Deus não existe. Mas essa mensagem aqui vem para você que está triste com Deus, que está desiludido com Deus. Os planos de Deus são maiores que os nossos. E não sejamos egoístas, porque se foi Deus que nos criou, Ele tem o total direito, né, de fazer conforme a vontade dEle. Se Deus recolheu uma pessoa que você tanto amava, seja feliz, porque Deus o recolheu salvo. Se essa pessoa era boa, se a pessoa fazia as coisas, Deus recolheu salvo. Triste é quando a pessoa parte desse mundo sem a tua salvação. Porque aqui nessa mensagem que eu estou lendo aqui, aqueles que fizerem tudo conforme desagrada a Deus, irá sim pelo um local terrível, né? Aqui diz que no grande dias, uns serão salvos, outros serão condenados. E não é a condenação do homem que eu estou dizendo, é a condenação de Deus, é o sofrimento eterno. Então, que venhamos a refletir através dessa mensagem, que os planos de Deus são muito maiores que nossos, né? Reflita isso, tire a mágoa do seu coração, que a maior doença não é câncer, não, é a doença do coração, é a doença espiritual. Essa daí, mesmo, se você tiver, não liberar o perdão, tiver com uma dor no coração, eu sinto muito lhe dizer, mas você, quando partir dessa para
para outra vida, né, você viverá um sofrimento eterno. E não é isso que nós desejamos para ninguém, não é isso que Deus quer. Deus quer salvar todos, Deus quer que todos se arrependam, Deus quer que todos se reconciliem. O preço foi pago na cruz quando Jesus se entregou pelo meu e pelos seus pecados. Então, que essa mensagem aí venha aliviar o coração de alguém, venha fazer essa pessoa refletir que Deus, o plano de Deus é muito maior que o nosso. Ele sabe o que é bom para mim e para você, mesmo como nós não entendemos, né? Muitas das vezes a gente não entende, mas os planos de Deus são muito maiores que os nossos e Deus sabe o que é melhor para os seus filhos. Assim como um pai, né, quer o melhor para o seu filho, Deus quer o melhor para nós que somos filhos dele. Então se apega nessa mensagem aí, alivia seu coração, se reconcilie com Deus, porque Deus está de braços abertos, só esperando você se render a Ele, né? E entender que Deus quer o melhor para todos nós. Que Deus abençoe e se apega nessa palavra. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.